A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por mais essa noite maravilhosa que nos encontramos na presença do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e toda a sua família. Graças a Deus, meu muito obrigada a vocês que se inscreveram agora. Sejam muito, muito bem-vindos, amém? Graças a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanha. Um forte abraço. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like e pode deixar seus comentários, né? Você tem liberdade de escrever aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Um agradecimento a Deus, uma oração, ou enfim, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que você desejar da parte do Senhor fazer. Aqui você tem a liberdade de fazer tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, vamos estar lendo o verso 5, e nos diz assim: Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer, né? Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Nós vemos, meus amados, aqui nesse relato do livro do Atos dos Apóstolos, acerca de Cornélio, aquele homem gentil, né, que não assim era israelita, pois ele orava ao Deus dos céus, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Cornélio era um homem justo, né? Ele era um centurião da corte de Itália. E ele era um homem justo, que dava esmolas, fazia jejum e orava a Deus, mas ainda não sabia da salvação em Cristo Jesus, né? Graças a Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele é aquele que em todo tempo conhece aqueles que confiam nele, né? A palavra de Deus nos diz que de longe ele conhece aqueles que confiam nele. E ele via o Senhor via essa confiança em Cornélio, mesmo sem saber ainda quem era Jesus, mas o Cornélio já orava ao Senhor. E ali a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor aparece a Cornélio, né? E diz que as orações de Cornélio subiram até o céu, né? Glória a Deus. E o Senhor pede para ele, através daquele anjo, o anjo fala para ele mandar buscar Pedro, né? Que estava lá em Jope, na casa de um certo Simão curtidor, glória a Deus. Enquanto o anjo falara com Cornélio, depois ali a palavra de Deus nos diz que Pedro estava no terraço. E ali Pedro foi arrebatado em seus sentidos. E ele via, né, descer do céu, como que com vaso, uma coisa aberta, né, uma coberta aberta, né, presa de duas pontas e várias comidas, né, comidas aquelas que os filhos de Israel não comiam. E ele dizia que não ia comer aquelas comidas porque era sacrificada, porque era comida imunda, né? E ali ele dizia que não ia comer aquela comida. Por 3 vezes ele teve essa visão. E o Senhor falara para Pedro que ele não poderia dizer que era imunda aquilo que ele já havia santificado, né? Então, glória a Deus por isso. Ali Pedro está ali pensando o que seria aquilo, né? E a palavra de Deus nos diz que ali de contrapartida, né? Cornélio, quando teve aquela visão, imediatamente mandou seus homens, né? Seus servos ir atrás de Pedro. E quando Pedro estava ali pensando o que seria aquilo, né, que ele estava vendo, ali chega aqueles homens, e o Espírito Santo de Deus fala com Pedro, acompanha aqueles homens que tenha sido o Senhor que tenha mandado. Amados, que coisa maravilhosa, né? Nós vemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz, um Deus de alegria e um Deus que em todo tempo direciona os seus, glória a Deus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele fala através dos seus, né? Glória a Deus. Ele usa os profetas, ele pode usar um anjo para falar com você, pode falar com você em sonhos, no louvor, mas o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo, ele é poderoso e ele em todo tempo, a vontade do Senhor é de salvar, né? O próprio Jesus disse que ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então, muitas vezes isso acontece ainda com muitas pessoas. Oram a Deus, mas ainda não conhecem a Deus, ainda não têm um encontro verdadeiro com Jesus. Mas, nessa noite, o Senhor está aí, onde você está, querendo que você abra o seu coração e aceite como um verdadeiro salvador da sua vida, né? Como o único e suficiente salvador da sua vida. Que você não venha ter uma vida baseada nas suas vontades, baseado no seu querer, mas que você venha ter uma vida baseada na vontade de Deus e no propósito de Deus, que você vai ver que será maravilhoso quando você viver assim, né? Glória a Deus. Cornélio orava, Cornélio buscava a Deus.
não conhecia a salvação ainda em Jesus, mas ali o Senhor fala para ele buscar Pedro. Por quê? Quando ele busca Pedro, a palavra de Deus nos diz que Pedro desce, fala com aqueles homens, dormem e depois no dia seguinte eles partem. E ali a palavra de Deus nos diz que quando ele chega na casa de Cornélio, já tem ali Cornélio, sua família e outros amigos íntimos, porque assim, a boa nova do Senhor é para ser compartilhada, amados. Cornélio certamente já sabia que vinha algo de bom da parte do Senhor e chamou os seus, né, para também receberem da bênção do Senhor, né? Glória a Deus. Então, não guarde para você aquilo que você tem de Deus, mas passe para frente. E ali a palavra de Deus nos diz que Pedro começa a falar com Cornélio acerca da salvação de Jesus, né? Em Jesus, né? Glória a Deus, porque ali Pedro começa a falar acerca do nascimento de Jesus, que Jesus morreu, e esse Jesus, aquele que os príncipes de Israel condenaram, né? E a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus ali batizar a família de Cornélio, né? Quando Pedro está explicando acerca da salvação em Jesus, acerca de que é necessário para se salvar, aceitar Jesus, porque, meus amados, a salvação não é pelas obras, não é porque nós somos bonzinhos que nós somos salvos. A salvação pela graça é um dom imerecido de Deus, né? Glória a Deus. É algo imerecido da nossa parte. É o dom de Deus nas nossas vidas, né? Então, eu falei um dom imerecido, perdão. É a vontade de Deus. É algo que nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. Salmo número 100 diz que o Senhor nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós merecemos? Não. Mas o Senhor que é bom. Porque por nós mesmos não haveria como nós nos salvar. Então, nós hoje somos salvos pela graça em Jesus, porque aceitamos o sacrifício salvífico de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, o Senhor Jesus levou consigo lá na cruz. Através da morte de Jesus, deu liberdade a mim, a você e todos quanto aceitarem de serem chamados filhos de Deus. E essa liberdade só tem aqueles que andam na presença do Senhor e que o aceitam e querem viver de conformidade à sua vontade, né? Glória a Deus. Então ali Cornélio não entendia ainda acerca disso, ele não sabia que precisava fazer esse passo, porque pelas obras, né, Cornélio se salvaria, porque se Cornélio, se fosse uma questão de obra, Cornélio ia se salvar, porque a palavra de Deus nos diz que ele era bom, que ele orava, jejuava, mas ele precisava aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque nós somos justificados, meus amados, por Jesus. Jesus nos justificou lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço que eu e você e que todos nós não poderíamos pagar, né? Glória a Deus. Morreu morte de cruz, levando assim as nossas iniquidades sobre ele. Então, a nossa salvação não é porque nós somos bons, mas é pela graça de Deus, é pela bênção do Senhor e pelo fato de nós estarmos guardados no Senhor e lavados no seu sangue, né? Foi Ele que nos justificou. E ali Cornélio entendeu que precisava também servir a Jesus. E ali a palavra de Deus nos diz que, ao esclarecimento de Pedro, ali a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e ali o batizou. E Pedro diz como poderia negar as águas do batismo, sendo que o próprio Deus já tinha o batizado com o Espírito Santo, né? Porque antes a salvação era para o povo de Israel e até a pregação do Evangelho primeiramente começou ali pelos judeus, né? Depois que se espalhou pelo gentio. E ali Cornélio e sua casa foi batizado e foi um momento de muita alegria, né? Glória a Deus. Então, você que vive na dispensação do Senhor, continue. E você que já está buscando o Senhor, ainda sem o conhecer completamente, e nós não conhecemos o Senhor por completo, estamos sempre em construção. Por isso que a própria Bíblia nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Dia por dia a gente vai aprendendo desse Deus, mas continue buscando o Senhor, continue fazendo a vontade dEle. Aqueles que ainda não se renderam a esse Deus, venha também para a presença dEle, porque Ele é maravilhoso. Só em Jesus a salvação, só em Jesus a perdão, né? Fiz coisa demais, o Senhor não vai me perdoar. Perdoa, o nosso Deus é perdoador. E a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele joga no lago do esquecimento, né? A partir do momento que nós entramos na presença do Senhor, com o coração contrito, arrependido verdadeiramente, Ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E dia por dia nós vamos sendo gerados nele e sendo formados uma nova criatura para a glória de Deus. Então, fique na dispensação do Senhor. Você que já conhece a Deus, vai cada dia mais se aprofundando
em conhecer esse Deus que é tão maravilhoso e que está com você, cuidando da sua casa, porque o próprio Jesus diz: "Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", né? Então, glória a Deus, não se desespere. É a presença do Senhor Jesus que nos garante a vitória, mesmo quando nós passamos por luta. Mas nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo Consolador que habita em nós e Ele que nos dá o suporte para nós vencermos toda e qualquer dificuldade. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não vai dar nenhuma prova a mim e a você que nós não venhamos suportar. Então permaneça firme, o Senhor está com você e vai lhe dar graça e você irá vencer em nome de Jesus. E você que ainda não tem o conhecimento desse Deus, entre na presença do Senhor, comece a orar, comece a buscar o Senhor. Você pode aceitar onde você estiver, procure uma igreja mais próxima de sua casa, leia a palavra e você vai ver quão maravilhoso é servir esse Deus, que dia a dia cuida de nós, né? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, obrigada por essa noite maravilhosa que estamos. Pai, obrigada pelo teu cuidado, por todos os livramentos vistos e não vistos. Visita cada um dos teus filhos nesta noite, livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Guarda, protege, não somente ele, mas todos os seus familiares. Dá uma noite de paz. Na tua presença é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, fique na paz do Senhor e tenham todos assim uma boa noite.